gostaria de convidar o pastor Glauco para estar orando pelas ofertas e os dízimos e pela pastora Regiane, em nome do Senhor Jesus. Todos possam estender a sua mão para cá. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha abençoar quem ofertou, quem dizimou, que o Senhor possa trazer a paz e que nunca falte mantimento na sua casa. E as pessoas que não ofertaram, que não dizimaram, Pai, que o Senhor venha abrir a porta de emprego, que o Senhor venha abençoar o coração desta pessoa, para que ele possa estar preparado para dizimar e ofertar a casa do Senhor. Abençoa, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te apresentamos a tua filha em suas mãos, Senhor. Que não seja ela, mas que seja o Espírito Santo de Deus ao falar no coração dela. Pai, que o Senhor venha usá-lo tremendamente. Senhor, que a palavra do Senhor, que vai ser proferida pela boca da tua filha, Pai, que ela venha abençoar, que ela venha livrar, que ela venha guardar as nossas vidas para a honra e glória do teu nome. Cumprimento a igreja com paz do Senhor, amém? Amém. Então, eu gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Jonas, capítulo 1. Enquanto os irmãos vão achando aí, eu vou escorrendo algumas meditações que a gente tem. Só desafinando, né? Só para preparar o coração, tem que ser louvor toda a pastora mulher. Senão o terreno fica pedregoso do meu canto. A gente vai meditando acerca das coisas, né? E eu estava lembrando, né? Aqueles que já tiveram contato, já viram na TV, acho que não é novidade para ninguém. Quem usa drogas tem paranoia, mania de perseguição, loucura, coisas que não estão acontecendo, né? Meio doente, aonde não tem, né? E eu estava refletindo esses dias se a vida sem Deus é uma droga. A vida sem Deus é uma droga, porque às vezes a gente não está usando droga, mas por a gente estar sem Deus, a gente começa a ter paranoia, ter mania de perseguição, cisma, se a autoestima baixa, chega no lugar, acha que estão todos contra você ali. Então, não basta só a gente não usar, entorpecentes, drogas que viciam. A gente tem que estar com Jesus, porque a vida sem Jesus é uma droga. Estar sem Jesus é uma droga. Nós vivemos algo diferente da verdade. Porque quando você está sob efeito de entorpecentes, você começa a ver doenças, você começa a ver coisa onde não tem, você começa a ficar com mania de perseguição. E quando você vive sem Cristo, você tem uma vida que é uma droga, porque você vive a mentira que não está acontecendo. E o que está acontecendo, que é fato, que é verdade, é que tem um Deus de portas abertas para curar e salvar. Aleluia. Então não nos enganemos, que só porque nós não temos vícios, nós podemos nos afastar do Senhor, porque a vida sem o Senhor é uma droga. Então a palavra do Senhor, irmãos, não é pegando carona não, mas irmão Jonathan está de testemunha ali, irmão Jonathan, porque eu falei que ia dar uma oportunidade para ele poder estar falando, porque assim foi uma coisa tão tremenda, a questão da distribuição dos Bartex, que a gente se preencheu ao ponto de tipo assim, não querer perder galardão e assim, de não querer também receber aplausos, porque a situação em si foi suficiente. E a gente não testemunhou essa dela. Foi passando e eu dizendo, o pastor falou, eu lembrei Deus, falei, não me lembro, eu vou chamar o Jonathan para poder contar. Eu vou contar assim, voando, resumidamente, sem citar nomes, mas a coisa tremenda que foi. A gente foi parar lá no corredor, enfim, né, tipo, todo mundo tinha, vai você, não, vai você primeiro, tal. E bateu na porta de uma casa e perguntamos se o homem aceitava uma Pitex, uns cobertores, aqui, uma oração, ele aceitou. Aí a gente chamou a galera, porque eram só dois. Aí o irmão ficou o tempo todo, nossa, era dois, bateu na porta e tudo. E assim, ele tentando rachar a luz, porque tem gente vivendo uma situação muito pobre, vocês não têm ideia de como nós somos ricos. Tem gente vivendo uma situação muito pobre, e uma filharada na casa lotada, Zé 1, Zé 2, 2, 3, 4, cuidado do piso, atacando ali 2, 4, 5, pessoal dormindo.
esse eu quero fazer. Até nós lá de novo, né? E todo mundo alegre e tudo. Aí beleza, vamos saindo e procurando, né? Com olhos de águia. Só que a gente não foi sensível o suficiente. Aí teve um irmãozinho que viu, gente, coisa tremenda. É Deus, é o Espírito Santo. Ele não viu um mendigo simplesmente, ele não viu uma pessoa com cara de pobre, ele viu uma pessoa tirando comida do lixo. Naquela hora que a gente estava distribuindo marmitex. É uma coisa muito tremenda, um amor de Deus muito grande com o ser humano. Ele estava indo comer comida do lixo. Do lixo. Ele até se assustou quando o irmão chegou, porque assim, a gente estava assim, numa sede de mendigo, numa sede de ai, você não marmitex, não, você não quer estar com fome, você está precisando sim. Um desejo. E ele encontrou uma pessoa tirando comida do lixo. Ele foi maravilhoso. E a gente orou pela rua, o pessoal sai na portinha da padaria do bar e ficou olhando assim. E ele também era cristão. Ele era cristão também, não era viciado, não. Ele era cristão, ele serve assim, assim. Tem gente agradando a Deus, glorificando a Deus, sendo mendigo de rua. E aquilo ali a gente foi aprendendo, foi aquela coisa tremenda. Depois fomos para a rodoviária, rodando lá, né? Dando aquela. Não, tá bonitinho, tá arrumado, tá com passagem, não sei o que lá. Já encontrei um cobertorzão, encontrei um. E fomos lá, quando chegamos lá tinha outro também. Pregou, ele falou. Daqui a pouco ele foi, não veio ao caso, foi e falou o nome de uma entidade, entendeu? Falou um monte de Jesus, mas no final falou o nome do negócio lá, que não deu certo. Aí eu falei, não, aqui meu querido, ó, aqui não foi nem nós, nem foi isso aí. Foi Jesus que deu esse marmitex, tá? Tchau. Porque o inimigo tem estratégia para prender a gente. Ele estava falando de Jesus, a gente podia ficar ali a noite inteira. Mas aí na hora que ele viu que a gente ia ficar mula, ele mostrou que ele servia da Baal. E aí a gente saiu, beleza, e rodando essa cidade, rodando, e nada de mendigo, entrando dentro do trem, e não sei o que, nada de mendigo. Porque esses mendigos estão achando o quê? Onde que eles estão? Nós procuramos, rodando essa cidade inteira, e aí todo mundo já foi, e o marmitex cheirando muito bem. E a fome foi aumentando. Já sei, vamos na padaria. Chegamos lá, irmão falou, não, tem alguém que precisa comer? A gente não estava nem querendo pregar, não tá fome, quase meia-noite. Aí ele falou, olha, dessa casa é para baixo, pode ir, vai inteiro. Eu falei, não tem tanto, irmão. E fomos ali umas 3 casas, foi uma bênção, foi uma coisa tremenda. E Deus é tão fiel que a gente está orando para a quantidade de marmitex. E saiu, falei, vamos apontar aqui na Bíblia. Saiu 37. A comida acabou, aí no cabelo estava dentro. No número 37. Só que a gente voltou para casa e não tinha distribuído todas as marmitex. Aí no meu pneu furou na hora de vir embora. Irmãos, Deus é tão tremendo, tão bom, tão maravilhoso, que ele deixou uma marmitex para cada um de nós. Exatamente. Eu comi o teu, Jonathan. Eu não sabia ainda. Eu não sabia que dava para dar um procinho para a Thalinha e eu levei 2 para casa, né? Aí eu comi 2, mas certinho para cada um de nós. Foi 2,5 que eu comi um com o senhor também, quando o irmão Vitor estava trocando pneu. Porque até isso já consegui trocar o seu pneu. Mas assim, Deus é tremendo, não precisa ser mendigo, não precisa ser ímpio para Deus te enviar alguma providência, irmãos. Confie nesse Deus e participe da próxima vez, esse negócio bom demais, é muito gostoso. Dá uma sensação de igreja primitiva, mas vamos voltar para a palavra. O tema da mensagem que o Senhor me deu foi: por que a tempestade veio? Eu não deixo de citar aqui a inspiração para essa palavra, revelação veio do Espírito Santo, mas a inspiração veio de uma palavra do próprio Cláudio Duarte, e o Senhor foi ministrando algumas coisas no meu coração, e eu vou compartilhar com a igreja nessa noite em nome de Jesus. Então diz assim a palavra do Senhor em Jonas capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono.
E o mestre do navio chegou a ele e disse: "Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim se lembre de nós para que não pereçamos." E diziam cada um ao seu companheiro: "Vinde, lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal." E lançando sortes, a sorte caiu sobre Jonas. Caiu um azar, né? Então lhe disseram: "Declara-nos tu por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu?" E ele lhes disse: "Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca." Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: "Por que fizeste tu isso?" Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Jonas já lhe havia declarado. E disseram-lhe: "Que te faremos nós para que o mar se nos acalme?" Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: "Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade." Entretanto, os homens remavam para fazer o navio voltar à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: "Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve." E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Até aqui. Então essa famosa história de Jonas e da baleinha que engoliu ele, que para muitos pode parecer uma historinha em quadrinhos, uma historinha, não uma história verdadeira, mas isso aconteceu de fato. Então esse homem, ele recebeu uma mensagem para levar para o povo, e ele desobedeceu a Deus. E após desobedecer a Deus, ele era um profeta, ele era um servo do Senhor. Após desobedecer a Deus, ele pegou um barco para um caminho diferente do que era para ele ir. E estando ele naquele barco como desobediente, veio uma tempestade muito forte sobre aquele barco. E as pessoas dali ficaram atribuladas até descobrir quem era o culpado. E lançaram o Jonas na água. A história conta que depois ele ter sido jogado na água, o peixe gigante o engoliu e cuspiu ele onde ele deveria realmente estar. Mas nessa noite, através da revelação do Espírito Santo de Deus, deu para esse servo de Deus, chamado Cláudio Duarte, pode assistir, que chama Aprendendo com as Tempestades, e algumas coisas que o Senhor ministrou no meu coração de diferente. Eu gostaria de pregar não sobre Jonas, nem sobre a baleia. Eu gostaria de falar sobre o capitão deste barco. Porque o capitão deste barco, ele vendeu a passagem do barco dele, da embarcação dele, para o desobediente. Então, hoje para nós, nossa vida, as nossas coisas, a nossa casa, é o nosso barco. E nós somos o capitão deste barco. Então, nos comparando ao capitão deste barco, eu gostaria de aprender algumas coisas das quais nós deveríamos nos preocupar ao vender o ingresso para alguém entrar na nossa vida, para alguém entrar na nossa casa. Jonas era um desobediente. Quantas das vezes nós estamos vendendo ingressos do nosso barco, nós estamos abrindo acesso do nosso barco, às vezes até de graça, para um desobediente. Um desobediente, alguém que desobedece a Deus, um rebelde. Nós estamos abrindo o nosso interior, o que nós temos de mais precioso, a nossa embarcação, para um desobediente. Uma pergunta nos fica: quanto custa para entrar no nosso barco? Quanto custa para poder entrar nas nossas vidas? O interessante é que lendo essas palavras aqui, depois é que a tempestade sobreveio sobre aquele povo, que eles começaram a fazer perguntas para Jonas. Qual é o valor do teu barco? Qual é o valor da tua casa, da tua embarcação? Para depois que o problema entrar, você começar a interrogar. Jonas já estava lá dentro, aí eles começaram a perguntar para ele de onde ele veio, quem ele era. Porque sou um terrorista. As perguntas devem ser feitas, e hoje nós aprendemos isso aqui na palestra Cuidado com os Casais de Namorado, enquanto ateu, enquanto está do lado de fora. Porque depois que entrou, a
tempestade sobrevém sobre as nossas vidas. Então, muitas vezes nós possamos estar passando tempestade, sim, não por desobedecer a Deus, mas por estar brigando desobediente dentro da nossa casa, dentro do nosso barco, da nossa embarcação. Outra coisa que eu aprendo também é que Jonas ele era egoísta. Ele não era só desobediente, ele era egoísta. Jonas ele era egoísta, porque estava tendo uma tempestade, as pessoas estavam lá desesperadas, descabelando, e Jonas estava dormindo, pouco se importando com o problema que sobrevinha sobre aquele povo. Jonas estava com um sentimento praticamente de Satanás. Quanto mais se afundar comigo, parece melhor. Ele conseguiu dormir. Muitas vezes o problema na minha vida e na sua vida é assim. Ele causa tempestade na tua embarcação, contra a tua embarcação. No entanto, ele não se incomoda. Ele não é atingido, ele não é perturbado. Muitas vezes o problema está quietinho lá embaixo, dormindo. Outra coisa que eu aprendo também é que eles começaram a jogar fora as malas, os seus pertences, para aliviar o barco. Quantas vezes nós estamos nos desfazendo de coisas na nossa vida que não eram para ter saído, que não eram para ter ido embora, porque nós estamos abrigando um desobediente, um egoísmo. E trazendo para as nossas vidas, às vezes esses desobedientes somos nós mesmos. É o sentimento de desobediência, é o sentimento de egoísmo que entrou dentro do nosso ser, do nosso barco. E nós estamos aplicando aquilo ali e nós começamos a jogar fora coisas que não precisavam sair. Nós começamos a jogar fora da nossa vida os verdadeiros amigos, porque eles são sinceros e nos dizem a verdade. Mas como nós ficamos egoístas demais, não tem mais espaço para aquela amizade, não tem mais espaço para aquela atividade. Outra coisa que eu aprendo também é que Jonas, ele era superficial. Jonas era superficial. Não só por causa do livrinho que fala, né, de alguma coisa dele como profeta é ser pequenininho. Mas Jonas era superficial, porque quem conhece a Deus sabe que Deus é Jeová Roi. O Deus que tudo vê, não tem como fugir de Deus. Ele era superficial porque ele pensou que tinha como fugir do Todo-Poderoso. Jonas não era crente de verdade. Jonas era superficial. Às vezes nós deixamos o superficialismo entrar na nossa vida. Não estava do lado de fora, mas por uma condição de preguiça, por uma condição de cansaço, nós começamos a deixar o superficialismo entrar na nossa casa, no nosso barco, na nossa vida. E começamos a fazer coisas achando que Deus não está vendo. E começamos a fazer coisas achando que não desagrada a Deus. Nós começamos a nos esquecer dos seus mandamentos e das suas leis. Jonas, um profeta que falava com Deus, que ouvia a voz de Deus, superficial. Sim, ele era superficial, ele era morno. Muitas vezes é isso, é essa a razão pela qual a tempestade assola o nosso barco. Às vezes nós não somos desobedientes, até somos obedientes quando alguém nos pede, solicita alguma coisa. Às vezes nós não somos egoístas, compartilhamos e dividimos tudo, mas vivemos numa superficialidade. Anos de crente, e não sabe nomes que estão dentro da Bíblia, não sabe tantas revelações maravilhosas que a palavra tem. Eu estava buscando uma simples assim, mas tudo da palavra é tão profundo, tão maravilhoso. Superficialidade. Se nós abrirmos a porta, ela pode entrar. Ela entra principalmente quando nós nos ocupamos muito. Às vezes não é um desejo, às vezes você está tão ocupado com outras coisas que você começa a ficar superficial com o Senhor. E o alimento espiritual é assim, é como um alimento, você precisa comer todo dia, não adianta você decidir o reteté 10 anos. Se você levar um mês de vida superficial, anemia espiritual. Entendo também que Jonas era bem desinformado, porque, sinceramente, pensar que ele conseguiria fugir e se esconder do Senhor é realmente alguma coisa de alguém bem desinformado a respeito de quem Deus era. Senhor Jesus, retira, Pai querido, do nosso barco tudo aquilo que não pertence ao teu coração. Jonas também era uma pessoa sem misericórdia, porque diz essa história que Jonas não queria, olha que coisa louca. Jonas
ele não queria ir lá levar a mensagem do Senhor para aquele povo de Nínive, porque ele tinha medo de que aquele povo se arrependesse e Deus perdoasse eles. Ele era uma pessoa totalmente sem misericórdia. O temor de Jonas, o medo de Jonas não era levar a mensagem, ter uma mensagem dura e eles vão querer me apedrejar porque eu estou falando uma coisa ruim. A raiva de Jonas, o medo de Jonas, o que ele não queria era levar a mensagem porque aquele povo podia se arrepender e Deus perdoar eles. Então ele realmente queria o mal daquele povo. Às vezes nós estamos vendendo um ingresso para a falta de misericórdia entrar para as nossas vidas. E quando nós vamos ver, nós estamos apontando, nós estamos julgando, nós estamos condenando. E somado à superficialidade, a gente esquece que a palavra do Senhor fala: com furor do que julgares, né, com a mesma medida, sereis também uma hora julgado. Naquele grande julgamento. A diferença entre alguém que leva uma vida superficial e alguém que tem uma intimidade com Deus é a diferença entre Jonas e Moisés. Pois Moisés, ele estava orando no Monte Horebe, né? Acho que estou chamando alguns pastores lá fora, é isso? Então, ele orando no Monte Horebe, e ele demorou muitos dias ali, tendo aquela experiência com Deus. E o povo lá embaixo começou a se corromper, fez um bezerro e começou a adorar. E ele desceu e Deus falou: eu vou matar aquele povo. Moisés devia se enfurecer também, mas Moisés intercedeu por aquelas ovelhas, colocando ele como pastor. Muitas vezes nós estamos como Jonas. Nós não estamos querendo entregar uma mensagem porque nós julgamos que aquela pessoa não a merece. Precisamos nos livrar, tirar do nosso barco a falta de misericórdia. Porque quando a falta de misericórdia entra, automaticamente outras coisas são lançadas fora. Automaticamente são retiradas das nossas vidas. E assim como nesse barco, eles começaram a jogar as coisas que não eram culpadas. Não eram o motivo pela qual a tempestade estava sobrevindo naquele barco. Outra coisa que eu aprendo lendo esse texto é que, por causa do problema Jonas, por causa do rebelde Jonas, por causa desse problema que estava dentro daquele barco se encheu de clamores a falsos deuses. Porque cada um começou a clamar ao seu próprio Deus. Não é diferente da nossa vida. Um abismo puxa outro. Às vezes a desobediência, a rebeldia entra no nosso coração e, sem notar, nós começamos a fazer clamores a falsos deuses. Nós começamos, trazendo para os nossos dias, a pôr mérito em pessoas que não são servos de Deus. Não, mas elas fazem obra, mas elas estão nos beneficiando, mas elas estão massageando o nosso ego. Não, na igreja é só pancada, na igreja é só cobrança. E nós começamos a idolatrar, a nos curvar a falsos deuses. É muito perigoso deixar entrar no nosso barco a rebeldia. É muito perigoso deixar qualquer desses sentimentos ruins, porque, como diz a palavra, um abismo chama o outro. Às vezes você está deixando, você está tendo comunhão, você está se abrindo, você está se aconselhando. De repente nós estamos fazendo isso com pessoas que nós nem conhecemos. Só porque ela fez um elogio, só porque ela se revoltou com alguma coisa que você também está revoltado. E a pergunta fica mais uma vez: qual é o preço do ingresso do teu barco? Dizia um pregador nessa pregação que muitos estão vendendo ingresso do seu ministério para lindas vozes, para belas pregações, mas vazios de Espírito Santo. De repente você recebeu uma promessa e ela está demorando a vir. De repente você, com a sua embarcação, já tinha os seus convidados, você já tinha as pessoas certas, mas alguém demorou a vir e você não quer seguir o teu curso sem preencher aquele banco. Vamos pensar numa pessoa que tem uma van. Quanto mais pessoas, mais ela lucra. E de repente ela alugou aquela van para 15 pessoas, mas só apareceram 10. E ela
vezes a promessa que o Senhor nos fez está tardando, está demorando a acontecer. E nós deixamos entrar outra coisa que não é a promessa, para preencher aquele lugar vazio, coisas que não nos trazem benefício. Antes nós tirarmos como é que chama aquilo? A âncora e sairmos do nosso barco, só nós, Jesus, do que com um barco cheio de peso morto e com um barco cheio de rebeldia, de desobediência. Este homem vendeu o ingresso, esse capitão. Ele colocou em risco a sua tripulação, o seu barco, o seu ganho. E o interessante é que ele acorda Jonas e ele diz o seguinte para Jonas: clama aí ao teu Deus, para que não pereçamos. E quando a gente deixa essas coisas ruins, o problema, nós mesmos vendemos o ingresso para o problema entrar nas nossas vidas, nós ficamos tão superficiais, tão desbaratinados, que nós somos loucos a ponto de pedir oração de um rebelde. A oração de um rebelde não funciona. A oração de um desobediente não funciona. Outra coisa também interessante que eu aprendi é o seguinte: é que esse problema, ele não vai embora por livre espontânea vontade. Ele falou até assim: olha, eu sou o problema sim, acordando ali, mas me joguem. Problemas desse nível, que trazem tempestades fortíssimas contra o teu barco, devem ser jogados fora. Não pense que esses problemas vão se resolver ou que vão sair por conta própria. Esse era um problema que precisava ser jogado fora. Existem problemas que nós ficamos segurando. Os homens, a tripulação desse barco, mesmo depois que Jonas falou: eu sou o problema, a solução é me jogar, porque por lá eu não vou, eles começaram a dar um jeitinho. Não, que isso, nós vamos jogar esse homem no mar e tentar outra solução. Quando a tempestade sobrevém sobre os nossos barcos por causa de um problema, esse problema ele tem que ser jogado fora. Não tem como resolver o problema X atuando no problema B. Não tem como. Eles tentaram remar para voltar para a terra. A solução era jogar Jonas fora. Eles tentaram outra coisa, mas a solução era jogar Jonas fora. E o que aconteceu? A tempestade piorou. Então nós não devemos tentar atalhos nem subterfúgios nas nossas vidas. Nós devemos ir no foco, no problema. E falando de problema e tratando de problema, sabe o que é a boa coisa sobre o problema? É quando você é ocupado. Porque você tem ação sobre você, sobre as suas ações, sobre a tua atuação. E você pode resolver o problema. Mas ao contrário, o ser humano vive fazendo, acusando pessoas, lançando seus problemas nas costas de outras pessoas e não tem solução. Porque se o problema é meu, e eu falo do Gediel, o Gediel não vai resolver, porque ele sabe que o problema não é meu, não é dele. Não é assim. Não vamos tentar caminhos e atalhos, vamos atuar acima do problema. Não vamos ignorar o problema, mesmo que ele esteja dormindo, adormecido. E quantos de nós aqui nessa noite temos problemas adormecidos no porão do nosso barco? Quantos de nós estamos deixando o problema adormecido no nosso barco, fingindo que não existe? Vai lá, acorda o problema, deixa feder, deixa explodir e tira esse rato podre do teu barco. Tira esse sentimento ruim, esse sentimento mesquinho, tira esse egoísmo, tira essa frieza, tira essa soberba, porque Jonas também era soberbo. Jonas também era soberbo. Eu não sei qual foi a atuação dele como profeta, mas ele se sentiu digno o suficiente, inteligente o suficiente para determinar um juízo sobre Nínive. Ele entendeu que Nínive não deveria se converter. Ele se sentiu mais do que o próprio Deus. Porque se estava no projeto do próprio Deus perdoar aquele povo, quem é ele? Quem é Jonas para poder dizer o seguinte? E se de repente eu e você nessa noite não somos o capitão do barco que vendeu o ingresso para qualquer um, mas nós somos Nínive, que estamos esperando a palavra do Senhor vir
sobre nós, consola o seu coração. Dentro da boca do peixe, vai descer do céu, não importa de onde vai vir, porque operando Deus, Aleluia. operando Deus, Glória a Deus. quem impede o agir de Deus? Deus faz bicho falar, porque se ele vomitasse Jonas, e Jonas agarrasse nas entranhas daquela baleia e dissesse: eu não saio, eu não vou, Deus faria aquela baleia falar, aquele cachalote, aquele peixe grande falar para aquele povo. Então entenda que operando Deus ninguém impede. Não se preocupa com os levantes. Jonas desobedeceu a Deus. Talvez uma vez só, e foi o suficiente para colocar em risco toda aquela tribulação. Às vezes são as obras da carne que estão assolando a nossa vida. Os cuidados deste mundo, os projetos, os nossos próprios sonhos, estão enchendo os nossos barcos e tornando eles pesados. Às vezes a tempestade sobrevém à nossa vida para que nós mudemos o curso do nosso barco. Será que a tempestade que eu ou você de repente estamos passando não é para que nós identifiquemos que há um problema no nosso barco? Será que essa tempestade não é para que nós identifiquemos que o curso está errado? A direção que nós estamos tomando é errada? Por quanto tempo nós vamos pensar que tudo é perseguição? Tudo é perseguição. Imagina, gente, o capitão daquele barco falando: ah, não, isso é perseguição, porque meu barco bomba nessa parada, nesse mar aqui. Todo mundo quer entrar, então assim, o inimigo fica furioso mesmo. Ia afundar. Lançar os sortes. Comece a orar e perguntar: aonde está o problema? Às vezes o problema é uma amizade. Ela é legal, é divertida, ela até gosta de crente. Ele é legal, ele é divertido, até gosta de crente, ele até vai na igreja lá, da tia dele, da prima, da vizinha. E esse problema começa a querer afundar o teu barco. E não foi porque ele quis, e não foi porque ele pediu, ele não queria. Mas ele trouxe aquela tempestade contra aquele barco. Nós começamos a jogar coisas que não precisavam sair. Por que será que o seu barco está vazio? Será que você tem tentado manter o Jonas na sua vida, que representa aqui um problema, e está se esvaziando de tudo que tem valor? Alguém já ouviu aquele ditado que diz assim: quem planta vento, colhe? Eu achava estranho, eu ficava pensando assim: que quem planta vento tem que colher ventania, né? Porque é derivado. Mas eu estava refletindo, é verdade, a gente planta uma semente de laranja, nasce uma laranja, não nascem sementes. Muito cuidado com o que você anda plantando dentro do seu barco. Pode parecer pequenininho a semente, mas quando nascer a planta e começar a frutificar a jaca, o negócio é estreito. Preste bem atenção nas pequenas coisas. Foi um pequeno ingresso que ele vendeu para aquele homem e trouxe tamanho problema. Às vezes é uma pequena sementinha de mentira que você está lançando, mas ela vai frutificar e vai crescer. E não tem como escolher o que você vai colher. Não tem como escolher, você pode escolher as sementes que você vai plantar, mas não tem como escolher o que vai colher. Plantou maçã, vai ter que colher maçã. Nós não devemos julgar ninguém, é bem certo, é bem verdade isso. Mas nós devemos saber com quem nós estamos nos relacionando. Com quem nós estamos nos relacionando. Diz a palavra do Senhor que as más conversações corrompem os nossos costumes. Em outras versões diz: as más companhias corrompem os nossos costumes. Não adianta depois perguntar: já abriu a porta, já está lá dentro. Quem você Bin Laden? Explode. Quem você? De onde você veio lá de sua mão de bomba? Tá, explode. Pergunte. Peça de Deus o discernimento do Espírito. Livre-se das orações a falsos deuses.
Livre o teu barco disso. Tenha paciência e espere a promessa do Senhor acontecer. Não preencha a promessa do Senhor com coisas vãs. O porquê da tempestade? Interessante que os homens não serviam ao Deus Todo-Poderoso, assim como eu e você servimos. Mas eles entenderam que tinha um porquê da tempestade. Eles começaram a procurar o porquê. Eles entenderam que aquela tempestade não era à toa. Será que ao invés de ter um problema adormecido na nossa vida, nós não somos o adormecido? Estamos como Jonas, nós mesmos, adormecidos e está passando vento e tempestade e tudo, e está tudo normal, e é assim mesmo, e será que nós não precisamos despertar? A palavra do Senhor tem um versículo que traz o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono. Será que nós estamos pegando logo no sono porque nós estamos deitando em paz? Ou será que nós estamos folgando na carnalidade? Jonas estava folgando na carnalidade, ele pegou no sono profundo. Quantos de nós, espiritualmente e até na nossa vida física, estamos deitando tendo sonhos profundos, não dormindo em paz? Porque quando você dorme em paz, você tem sonhos da parte de Deus, você tem contato com o Todo-Poderoso, e você não acorda cansado por causa daquilo. Mas o sono de Jonas, o sono do desobediente, é um sono profundo. E certamente é aquele sono que você levanta e está cansado, eu não fiz nada, mas eu não sonhei com nada, parece que eu não dormi nem um pouco. Qual é o sono que nós estamos dormindo? O sono de desobediência ou o sono da paz? Jesus, querido e amado, dê-nos discernimento. Busquemos sim, não o julgamento, mas o discernimento de todas as coisas. Porque o Senhor, Ele pode discernir. Deus Santo e Poderoso, Tu és o nosso auxílio. Aleluia. Deus querido e maravilhoso, nós não queremos o Jonas dormir no nosso barco, amém? Amém. Nós queremos Jesus mesmo se for dormindo. Porque existia também um outro barquinho que foi assolado por uma tempestade e havia alguém lá dormindo. Mas esse alguém não era Jonas. Esse alguém era Jesus de Nazaré. Aleluia. E entenda, meu irmão, que quando Jesus está dentro do teu barco, ele pode estar até dormindo, isso significa até silêncio. Mas ele age em seu favor. Você tem a quem clamar. Senhor, age depressa, atende-me. Porque ele estava naquele barco. Aquele barquinho estava ali com os servos do Senhor e Jesus Cristo estava ali dormindo. E uma tempestade também sobreveio naquele barco. Então, como o tema dessa palavra diz, por que a tempestade veio? Existem tempestades que vêm para poder provar nossa fé. Existem tempestades que vêm para poder nos abrir o acesso ao sobrenatural, como às vezes o deserto é na nossa vida. Nem todas as tempestades são por causa de pecado. Mas existem sim aquelas tempestades que são por causa de pequenas coisas que nós deixamos entrar na nossa vida, no nosso cotidiano, e vamos nos afastando de Deus. Que nós não vivamos de superficialidade. Que nós sejamos realmente profetas do Senhor, como Moisés foi, como Elias foi, buscando cada vez a intimidade do Senhor, entendendo, como aquele servo que escreveu: para onde me esconderei eu? Existe intimidade. Ele fala: para onde me esconderei eu, Senhor? Se até no inferno eu for, o Senhor consegue me contemplar. Que nós entendamos que nosso Deus é verdadeiramente o Deus que vê todas as coisas. Que nada está oculto aos seus olhos. O teu problema, a tua dificuldade, a tua omissão, a tua rebeldia, o teu amor, o teu carinho, as tuas obras, nada está oculto aos olhos do nosso Deus. Às vezes a tempestade vem para mudar o curso da nossa história. Eu glorifico a Deus pelo acidente de carro que eu sofri quando eu não servia Jesus.
porque ele mudou o curso da história. Foi boa aquela tempestade, foi abençoada aquela tempestade. Quanto custa o ingresso da tua embarcação? Um elogio? Um desconto? Um presente? Será que o teu barco está cheio de cristãos, no qual, no momento que a tempestade te assolar, você poderá conclamar em unidade ao teu Deus? O teu barco tem um de cada tipo. Como será que está o nosso barco? A nossa embarcação? O que tem dentro dela? Quais são as coisas que de repente nós jogamos fora e precisa voltar? Quanto custa o ingresso para a nossa embarcação? Aí meu cabelo eu estou lá atrás, né? E assim, deixa eu ver meu cabelo para eu fazer favorzinho. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos dando seguimento neste momento. Eu vou estar orando, que você esteja aí em meditação também orando. Senhor Jesus, mostra-nos, ó Deus, aonde está ocultado e aonde está escondido o problema, aonde está o Jonas das nossas vidas, porque nós queremos, ó Deus, assim como diz a tua palavra, que essa tempestade cesse imediatamente. Dá-nos discernimento a cada um de nós, aquilo que não seja preciso, para aquilo que todas as pessoas apontem, mas nós queremos que o Senhor nos mostre. O Senhor nos mostre, ó Deus, aonde está o Jonas da nossa vida. Que a nossa embarcação, ó Deus, venha tomar prumo, que a nossa embarcação venha seguir o curso, venha chegar à localização a qual ela está destinada. Em nome de Jesus, nós clamamos e pedimos, ó Deus, neste momento, que o Senhor nos dê discernimento, ó Deus. Nos dê discernimento. Deus santo e querido. Que a mentira não venha entrar nos nossos barcos, porque aqueles homens disseram que estavam com medo de lançar Jonas no mar, ó Deus, porque ele era inocente. Jonas não é inocente. Para de mascarar a situação, irmão. Em nome de Jesus nessa noite, para de mascarar a situação. Não é inocente, não é boazinha, não é bom, não é certo, não é verdade, não é assim. Não vamos mascarar, vamos pegar este Jonas pelas pernas e pelos braços e lançar no mar. E que ele tome o curso dele, que ele trate com Deus, em nome de Jesus. Gostaria de convidar a irmã Camila para a gente estar louvando um corinho que eu ouvi ela cantando hoje de manhã, e eu achei muito interessante. Do jeitinho. Eu achei muito interessante porque, dependendo do que está aí dentro do nosso barco, existem dois caminhos para ele: chegar ao porto desejado, que é Jesus, que é a salvação, ou afundar até as profundezas, as mais profundas profundezas que há, aonde nem água tem. Você sabia que lá embaixo do mar não tem muita água, tem muito fogo? Para onde será que nosso barco irá? Quando nós nos depararmos com essa pergunta, essas crianças lindas aqui vão fazer dessa música, qual será a nossa resposta? Quem sabe vai cantar com a tia e quem não sabe vai ficar silencioso fazendo assim. Vamos? Vamos? 1, 2 e... Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? De novo bem forte. 1, 2 e... Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Céu, inferno, pode crer. Não é? Vamos de novo? 1, 2 e... Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Céu, inferno, pode ter dois caminhos pra você. Jesus hoje
coração, se a nossa embarcação parasse agora, será que era para poder descer afundando para as profundezas? Ou para poder ir lá acordar o mestre? Age em nosso favor. Fica essa reflexão para todos nós. Por que a tempestade nos sobreveio? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos falar. Irmãos, o aniversário do pastor, sexta-feira. Aniversário dele, inclusive eu gosto de festa. Aniversário dele é sexta-feira agora, 7h30 da noite. Toda a igreja é convidada. Se alguém faltou, vai lá e fala com a pessoa. Entendeu? Os meus garçons ali tudo já vibrando, doido para servir refrigerante, caldo de feijão. Né? Nós estamos aqui juntos glorificar o Senhor e agradecer pela vida do pastor. Não deixe de vir, sexta-feira agora, não confundam. Sexta-feira agora, dia 28, 7h30 da noite. Tá? E não esqueçam também do chá de panela da nossa irmã, tá? Aqui na igreja? Aqui na igreja? 7h30? Isso, aqui na igreja. Aqui na igreja. Aquelas pessoas que me mandam torpedo, que mandaram parabéns, pastor. Irmãos, eu não respondi porque se eu for responder todos, tá certo? Então, sinta-se abraçado. Muito obrigado pela mensagem. Eu li todas. Muito obrigado pelos presentes que você me enviou. Eles são recebidos com muito carinho e que Deus possa nos abençoar abundantemente. Amém? O Senhor possa ser conosco. Eu queria fazer um comentário aqui, o seguinte: aquelas pessoas que estão desempregadas, Café Bom Dia, Café Solúvel está contratando, tá certo? Essa semana eu recebi informação de que o Café Bom Dia, Café Solúvel estão contratando pessoas para ajudante geral, para ajudante de produção, para serviços gerais, operador de pilhadeira, essas coisas aí. Então, se você está procurando alguma coisa, de repente pode ser uma excelente oportunidade. Amém? Uma outra coisa que eu gostaria de comentar também é com relação a algumas mudanças que estão acontecendo na igreja, tá? Que você, jovem, estivesse muito atento, procurasse o Luciano, para que o Luciano pudesse estar colocando você a par de todas as mudanças que estão acontecendo, das coisas que estão ocorrendo na igreja, para que você não fique aí viajando na maneira. Amém? Quem está nos visitando essa noite, levante a mão. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém? Que o Senhor nos guarde abundantemente. Quem mais está nos visitando? A Sidneia está conosco. Que Deus te abençoe. Tá certo? Você é 3 pontos, não é isso? Então procure uma igreja lá. Tá certo? Siga o Senhor Jesus Cristo lá naquele lugar, para que Ele possa te abençoar. Oi? Você está morando aqui? Então siga aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E que nesse momento nós já estaremos orando, que o Senhor Deus possa abençoar a sua semana, possa dar graça a todos nós, que o Senhor guarde a nossa semana, que o Senhor nos sustente.